Tá bom o som? Tá bom o som lá no fundo? Tranquilo? Uma boa noite a todos. Meu nome é Carla. É um assunto difícil, né, gente? É um assunto que a gente fica se perguntando como é que a gente vai abordar a questão do casamento. Porque aqui se fala casamento como união, como forma de união. E a gente sabe que é um assunto delicado. Porque muitas vezes o relacionamento, ele nos traz dor. Ele nos traz mágoa. Ele nos traz aquilo que é o mais difícil para um ser humano, que é relacionar. Porque nós encarnamos, cada um de nós, com as suas determinadas escolhas, a sua missão, o seu propósito. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós nunca podemos esquecer que nós somos espíritos únicos em todo o universo. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual. E aí nós encarnamos com toda a nossa bagagem, com todas as nossas experiências adquiridas vida após vida. E não vamos viver sozinho, porque o ser humano não consegue viver sozinho. Iniciamos a jornada e constituímos as nossas relações. E através destas relações, especificamente da união chamada casamento pelos homens, que precisa ficar muito claro essa diferença que a Vera colocou perfeitamente. Quando nós falamos na palavra casamento, nós estamos falando das leis dos homens, que foi preciso determinar isso, por causa justamente da brutalidade com que nós éramos. Porque a história ali colocada, a carta de separação, a mulher podia ser devolvida. Se o homem, por algum motivo, era preciso largar tudo e assumir a outra família, mãe, pai, e ainda tem países assim. Ainda tem países em que a pessoa casa significa ela abrir mão de mãe, pai, porque ela vai cuidar da sogra, do sogro. Então, quando a gente pensa em casamento, a gente precisa entender que são as leis humanas. Mas a gente precisa colocar a palavra união quando nós pensamos numa relação com alguém. E muitas vezes, as uniões, elas não são com tanta consciência no momento da escolha. Porque também não é uma característica de um planeta de provas e expiações nós virmos nos relacionarmos só com aqueles que nós amamos profundamente. Porque senão não haveria propósito. Não haveria aprendizado nenhum se nós viéssemos apenas nos relacionarmos com aqueles que está tudo bem, que concordam com tudo, que pensam parecido, que caminham para o mesmo lado. Não é o propósito de um planeta de provas e expiações. Mesmo nós entendendo a individualidade e a caminhada de cada um,
e percebendo que talvez muitos de nós não vêm com prova exatamente na questão da união. E o Evangelho nos fala sobre isso. Muitas vezes, aquela união, ela vai ser fonte daquela fortaleza para aquele ser enfrentar uma doença difícil. Enfrentar um relacionamento familiar de origem difícil. Também vai ser uma alma afim naquele relacionamento. Mas a mais das vezes, o relacionamento dentro do lar, ele é um relacionamento de aparar arestas. Ele é um relacionamento de formar uma família, de ter filhos difíceis, de ter um companheiro complicado. E é aí que entra o maior desafio. É neste momento em que a lei imutável divina, chamada lei de amor, ela precisa começar a ser despertada em nós. Porque quando nós combinamos a nossa reencarnação, nós sabemos. Nós entendemos. Nós nos preparamos. Nós angariamos ferramentas que vão ser guardadas dentro da nossa consciência e que vão, em determinado momento da nossa caminhada encarnada já, surgir como necessidade. Então nós já sabemos que nós vamos ter um companheiro difícil, uma companheira difícil, um filho. Porque é sobre este núcleo que o casamento se baseia. É a união de duas pessoas, aonde a lei da reprodução, que é exatamente como é o único veículo de nós encarnarmos, através de uma gestação que precisa ser gerada. Então a lei da reprodução entra em ação. E dali vão surgir os filhos. E ali, aqueles dois seres que por motivos diversos se encontraram e formaram uma união, precisam começar a trabalhar. E aí nós temos no livro Jesus no Lar, Ney o Lúcio nos traz, e tem uma curiosidade interessante, porque ele recebeu esse espírito ao iniciar o processo de psicografia com Chico Xavier. Ele recebeu a oportunidade de revisitar alguns registros da passagem de Cristo com os apóstolos. E ele vai relatar num texto chamado Encanto no Lar, Escola de Almas. Ele vai relatar uma passagem de Jesus na casa de Simão Pedro, aonde a sogra, eles se reuniam para fazer o evangelho, para ouvir as palavras de Jesus. E lá a sogra de Simão Pedro diz: Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar. E Jesus contempla ela, notando já a pergunta que viria, e diz: reparando que a senhora Galileia estava ansiosa, ela continuava dizendo: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão, e logo após surgem as pedras e os dissabores. E Jesus vem dizer: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E ele vai perguntar o que ela faz
quando ela coloca lentilhas para assar. Reparem como Jesus, ele exemplifica na linguagem em que existe o entendimento daquela época. E ela responde: naturalmente, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, colocar pão cru à mesa? Pergunta Jesus. De modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. E o divino então responde: há também um banquete festivo na vida celestial em que nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, defeitos alheios e suportando-as, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. E ele segue, trazendo a oportunidade de compreender que não vai ser fácil. Que no começo tudo são flores, mas que depois, à medida que a vida caminha e que as dificuldades que a vida nos traz, aquilo que é realmente a nossa caminhada, é neste momento em que nós vamos ter que buscar a compreensão, em que nós vamos ter que buscar a força, em que nós vamos realmente dar provas de que nós vamos agir de acordo com como nos preparamos. E com isso não significa, como disse a Vera, que as pessoas que se separaram nesta caminhada fracassaram. Não, de forma nenhuma. Porque com certeza, antes de tomar uma decisão radical, antes de tomar uma atitude, cada um tem a oportunidade de fazer-se as perguntas. Por quê? Como assim? Até quando? E ir colocando os limites. Porque toda união, ela tem um propósito. Toda a união entre duas pessoas, ela não é à toa. Não é por acaso que um tropeçou no outro. Não é por acaso que se formou aquela família. E aí vem os desafios. E vem os momentos de colocar o limite. Mas não antes de se dar todas as chances. De se questionar, de buscar auxílio, de buscar compreender, de dar mais uma chance, outra chance, outra chance. E então, tomar a decisão de forma consciente e amadurecida. Porque muitas vezes, e atualmente a gente vê muito isso, aqueles casamentos baseados em festas absurdas, aonde apenas o externo é louvado. E cada um se pergunte quando vai a algum casamento. Quem vai a um casamento e não fica observando a festa?
Alguém lembra de fazer uma prece por aquele casal? Alguém lembra de buscar envolver aquela união numa aura de paz, de harmonia?